Tem que ter muito cuidado com certas pessoas que hoje aparecem nas igrejas. Só tem a cara de santo, é lobo devorador, com a pele de ovelha. Quando tem oportunidade, quer pregar, quer cantar e fazer o movimento. Manda o povo se abraçar, manda até o povo pular e diz que é avivamento. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Ele não dá glória a Deus quando alguém está pregando, porque ele é o tal. Quer pregar 1h30, quer mostrar que é bom de Bíblia, mas não é espiritual. Se o seu nome está na mídia, quando a igreja lhe convida, é alto o seu cachê. E só chega às 8h30, quando a igreja está cheia, que é pra todo mundo ver. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Tem aquele pregador que não prega salvação, é só prosperidade. Não combate o pecado que tem sempre assolado, nem é contra a vaidade. Dando chave, dando carro, dando casa, apartamento, é uma coisa animada. Mas aquilo é só na hora, depois ele vai embora e ninguém recebe nada. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Os pastores de igreja, que são homens de Deus, devem ter muito cuidado pra não convidar alguém pensando que é uma bênção, mas é um atrapalhado. Ainda tem gente fiel na presença de Jesus, anda com sinceridade, que não tem fogo de palha, mas tem vida no altar e só fala a verdade. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam estar bem. É a nossa primeira transmissão depois de nos mudarmos de casa. Voltamos para a cidade de Araucária. Estávamos morando em Ponta Grossa. E já faz uns 2 meses, mais ou menos, mais de 2 meses, que estamos fazendo essa outra transmissão, e que Deus nos ajude. Mudança é sempre ruim, é sempre complicado. É uma bagunça, é bem difícil mesmo. E que Deus nos ajude daqui para frente, se sobrar tempo, se nos der tempo, continuar com essas transmissões, amém?
Bom, irmãos, hoje eu quero falar de um assunto, começar esse assunto, eu pretendo ver se eu termino tudo hoje. E que não seja muito longo, senão eu farei em duas partes, coisa que eu não quero. É sobre avivamento. Faz tempo que eu quero falar desse assunto, sempre assim tenho vontade e nunca consegui, mas hoje Deus me deu a oportunidade. E foi baseado lendo essa mensagem aqui, tá bom? Ó, o grande avivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo, traduzido pelos crentes da Bíblia, que me encorajou e juntou os pontos para que eu falasse sobre esse assunto. Eu confesso para vocês que durante essa semana, por 3 vezes eu tentei, esta é a 4ª vez que eu estou tentando fazer essa transmissão, falar sobre esse assunto. E se vocês estão ouvindo é porque eu consegui. Meu computador deu problema, meu notebook deu problema, ele esquentava e desligava, eu não sei ainda o que está acontecendo. E que Deus ajude a conduzir as coisas corretas. Amém? Bom, como é que eu posso começar? Vamos ler uma escritura, primeiro, que está no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 23, que diz assim: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, bendito Pai Celestial, Criador de toda a eternidade. Maravilhoso é teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, por essa oportunidade, por essa transmissão. Que o Senhor me ajude nessa hora, Senhor, a falar tua santa palavra. Eu tenho tentado de todo o coração fazer essa transmissão e por algum motivo o Senhor não tem permitido, Pai. Peço que o Senhor me ajude nessa hora a falar somente palavras que está de acordo com a tua palavra, Senhor. Não deixe eu colocar meus pensamentos e minhas ideias, e aqueles que vão ouvir possam ser abençoados, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Eu sei que são tantas, Deus. Nossos hábitos, nossos costumes. E nos ajuda em nome de Jesus Cristo, Pai. Para honra e glória do teu santo nome bendito, eu te peço, por favor. Amém. Bom, irmãos, quero falar sobre... Esse é o título que eu dei. Avivamento não é movimento. Tá? Vamos ficar com esse pensamento. Que eu quero falar sobre o avivamento da noiva. Avivamento não é movimento. Muita gente confunde e acha que barulho, gritaria, isso é avivamento. Avivamento sem o Espírito Santo é movimento, é apenas movimento. Tá bom? Avivamento sem o Espírito Santo é movimento. Avivamento não é movimento. Por quê? Porque o que vivifica é o Espírito. É o Espírito que vivifica. Então, para poder estar vivo, avivar vem de estar vivo, se tornar vivo, reavivar, voltar, tornar a vivificar, tornar a viver. Então não existe reavivamento sem primeiro ter um avivamento. E não existe avivamento sem a pessoa ter nascido de novo. O avivamento é somente para eleitos de todas as eras. É somente para os crentes que nasceram de novo, receberam o Espírito Santo, tiveram o batismo do Espírito Santo na alma, se converteram e adentraram ao reino de Deus. Somente para esses há um avivamento, se tornaram vivos. Então, avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento. Não existe avivamento sem o Espírito Santo. Amém? Bom, o que eu quero falar é um pouco assim, o grande avivamento da noiva. Baseado nessa mensagem aqui, o grande avivamento vindouro, pessoas questionaram, muitos pastores pregam, falam do grande avivamento da noiva e tudo mais. Bom, vai ter um avivamento da noiva? Vai. Vai ser um grande avivamento. Bom, vai. Mas eu quero que vocês tenham em mente sempre, o que Deus chama de grande, o homem chama de pequeno. O que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno.
Então, o grande avivamento, na verdade, é um avivamento, não é um avivamento grande, é um grande avivamento aos olhos de Deus. E todo avivamento, ele está vinculado, nós vamos ver, está relacionado com a palavra. Não existe avivamento sem restauração, sem a palavra presente. A palavra e o Espírito são o mesmo. Amém? Vamos seguir esse ponto. Então vamos analisar aqui essas escrituras. Eu quero o primeiro livro de Mateus, para vocês lerem comigo. Para a gente analisar aqui o que o profeta, o que a Bíblia está querendo nos dizer, o que o Espírito Santo está querendo nos chamar a atenção. Amém? A partir do versículo 23 que a gente leu, diz assim, ó, se alguém vos disser, eis que o Cristo, você sabe, é ungido. Essa escritura que o Bombrana usou para pregar sobre os falsos ungidos, tá? Os ungidos dos últimos dias. Quando fala aqui dos cristos, é os ungidos. Tá? Se alguém vos disser, eis que o ungido está lá no tal cidade, tal estado, não vais. Eis que o ungido de Deus está lá, então nós vamos seguir ele lá, nós vamos para lá. Eis que o ungido de Deus está naquele canto lá, então nós vamos lá, porque as pessoas sempre através da história fizeram isso, seguiram os ungidos, podendo eles serem verdadeiros ou falsos. O que é um falso ungido? É aquele que tem a unção do Espírito Santo verdadeira, mas sua doutrina está errada, seus ensinamentos estão errados. A unção é verdadeira, eles estão ungidos para isso, eles estão ungidos para pregar, para dons, para fazer todo aquele movimento. Porém, eles não estão ungidos com o batismo do Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Isso que os torna falsos, senão eles pregariam a doutrina verdadeira. Eles são verdadeiros quanto à unção de Deus, unção, o poder de Deus, mas não o batismo do Espírito Santo. Eles não têm. Então eles têm o poder para fazer todo o movimento, mas eles não, nos seus ministérios, mas eles não têm o poder para fazer o avivamento, tornar a pessoa viva, porque avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento, é apenas agito. Como eles não têm, então não tem como ter avivamento, não tem como a pessoa se avivar, não tem como nascer de novo, não tem como tornar a viver de novo, é apenas movimento. Amém? Bom, ali diz, porque surgirão falsos ungidos, né, cristos, né, e farão, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eles vão fazer todo o movimento, que pode até enganar. Então, eis que voltei predito, diz Jesus. Olha, porque qual é o perigo? O perigo é de ir lá e cair no engano de um falso ungido. Porque está acontecendo aquele movimento, as pessoas estão vendo, o ungido está lá naquela cidade, todo mundo começa a migrar para lá, começa a acontecer um êxodo, né, uma migração, uma debandada para lá, porque lá está o verdadeiro ungido. E aqui nós vamos depois em Lucas que ele explica por que isso. Pode estar o verdadeiro sim, mas pode ter o falso também. Tá? Não é porque o movimento está acontecendo lá que aquilo chamado, que nós empregamos a palavra errada, avivamento. O próprio Mumbrana usou muito isso. E ele usa isso, mas quando ele vai falar sobre avivamento nessa mensagem, ele explica melhor o que realmente é um verdadeiro avivamento. Que avivamento sem o Espírito Santo não é avivamento. Então é apenas movimento. Então, Jesus está dizendo, não vá até lá, porque não é lá que está acontecendo o avivamento. Porque onde o ungido está tem aquele movimento. E pode ser apenas movimento ou está acontecendo um avivamento. Então, lembrando isso, o eleito, o ungido verdadeiro, ele tem em seu ministério o poder de fazer um avivamento. E o falso ungido ele faz um movimento. Qual é a diferença? A diferença é que um tem a presença do Espírito Santo e o outro não. Essa é a única diferença. O Espírito Santo faz total diferença. Porém, os mover, né, os movimentos eles vão ser muito parecidos. Porque assim como o relâmpago, então se disser que está no deserto, não saiais. Se está lá em tal casa, está no Rio Grande do Sul acontecendo avivamento, está acontecendo avivamento no Paraná, está acontecendo avivamento em São Paulo, porque lá está ungido, está acontecendo avivamento lá no Pará, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, não vá. Não vá, Jesus está dizendo, não é assim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, se mostra até o Ocidente, numa ponta a outra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Onde estiver o cadáver, onde estiver o corpo morto, o corpo palavra de Jesus Cristo, né, não apodrecido, tem algumas versões cadáver, eu não concordo muito, mas onde tiver o corpo palavra, aí estarão as águias. Aí, as verdadeiras, aí tem um avivamento. Aí tem um mover de Deus legítimo. Porque aí está o verdadeiro ungido, aí está o verdadeiro ministério. Bem, você percebe que relaciona o ungido falso
digo, ungido verdadeiro com o ministério do Filho do Homem, porque ele é o verdadeiro ungido, ele é o ungido verdadeiro. E todos aqueles que são ungidos verdadeiros, vão se aproximar desse ministério, vão se aproximar mais perto desse ministério, do ministério do Filho do Homem. E ao redor desse ungido, as águias vão se juntar. E ali vai ter um verdadeiro avivamento, porque ali está o Espírito Santo de Deus. Outra escritura que eu quero analisar com vocês, que é Lucas 17, tão famosa, que diz assim, ó, a vinda súbita do reino de Deus. Bom, podemos dizer que o reino de Deus é o Espírito Santo? Podemos dizer sim. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus, a pessoa nasce nesse reino quando ela nasce pelo batismo do Espírito Santo, ela nasce de novo, né? Essa conversão, então ela adentra ao reino de Deus. Então não existe reino de Deus onde a pessoa possa entrar ou ver sem nascer de novo. A primeira doutrina de Jesus com Nicodemos acerca do novo nascimento. Por isso que eu falei, não existe avivamento sem Espírito Santo. Porque tem apenas movimento, é onde as pessoas se confundem. Tá? Muito movimento, muito barulho, sem o Espírito Santo, sem a palavra, é apenas movimento, não tem nada de avivamento ali. Então, a vinda súbita do reino de Deus. Podemos dizer que quando o reino de Deus vem, há um avivamento, sim. Em pequenas ou grandes proporções. Né? Torna vivo, porque a pessoa nasce de novo. Então ela vive, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Ela estava morta, morreu, então ela nasce de novo. Então há um avivamento. Isso é um avivamento. É a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Interrogado pelos fariseus, isso está em Lucas 17, a partir do versículo 20. Quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com grandes moveres. Os avivamentos, porque aqui perguntaram, né, quando vai vir o reino de Deus? Porque eles estavam esperando um grande avivamento do reino de Deus. Onde é que vai vir o grande avivamento do reino de Deus? Eles queriam ver isso visível, caindo nas suas sinagogas daquele dia. Todo mundo se alegrando, como muitos querem ver hoje. Cadê o avivamento da noiva? Eu quero ver caindo lá naquela igreja. Queremos ver naquela outra igreja. Queremos ver naquele ministério do pastor. E Jesus está dizendo, ele não vem com essa aparência. Ele não vem desse jeito. Esses avivamentos aí não são sinal da presença do Espírito Santo. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Eis que o reino de Deus está entre vós. Como diz o profeta, a mensagem está dentro de vós. Que é o Espírito Santo, batido do Espírito Santo, é o novo nascimento. O mover, o avivamento não está lá, não está na outra, ele não vem assim para que todo mundo veja, não vem dessa maneira. É o Espírito Santo, é o novo nascimento, é o que Jesus está dizendo aqui. Aí Jesus se volta aos discípulos e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Tu veja que ele começa a relacionar agora o ministério do Filho do Homem, como a gente leu em Mateus ali, que tem a ver com o ungido, e o ungido traz o avivamento. E ele está mostrando aqui, ó, que o ministério do Filho do Homem tem a ver com a vinda do reino de Deus. Então o verdadeiro ungido, ele traz o reino de Deus para as pessoas, porque é o Espírito Santo. É o novo nascimento. Veja, e disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, o Filho do Homem está lá, ou seja, o avivamento está lá, o ungido está lá, o movimento está lá, o avivamento está acontecendo lá, está acontecendo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago... Aqui está o segredo, irmãos, no versículo 24 de Lucas 17. Olha a explicação de Jesus por quê. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Por quê? Por que não segue e não vai? Não vai atrás desses movimentos, achando que o ungido só está lá naquela cidade e tal, em tal estado. Por quê? Porque como o relâmpago... Olha, relaciona o avivamento trazido pelo verdadeiro ungido com o relâmpago. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior, tu vê que a gente falou antes, mostrava do Oriente ao Ocidente, agora de baixo para cima. Uma extremidade inferior até a outra superior, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então aqui Jesus está mostrando que o ministério do Filho do Homem ele faz isso. É como um relâmpago na noite que ilumina de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, de cima a baixo, todo o céu. Mesmo em dias escuros, que mesmo em curto período de tempo, o ministério do ungido, ele é capaz de fazer luz nas trevas. E o interessante é que quando o profeta pregou essa mensagem aqui, ele leu Zacarias 14,
Quando fala, será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz, né, que seria iluminada à noite. E a mesma coisa o profeta fala aqui agora, a gente lendo aqui, Jesus falando então desse ministério. Qual é o ministério do verdadeiro ungido, dos verdadeiros ungidos? São aqueles capazes que mesmo em curto espaço de tempo são capazes de iluminar a noite, onde as pessoas possam ver a luz do dia na noite, que possam ver a luz nas trevas. Ou seja, seus ministérios de uma extremidade à outra, que o ministério do verdadeiro ungido, o verdadeiro avivamento, é aqueles que conseguem iluminar de uma extremidade à outra da palavra. Está mostrando como um relâmpago, de uma extremidade à outra. E que mesmo em curto espaço de tempo, é capaz de ver a noite, em Laodiceia. Esses são os verdadeiros ungidos. E aí está acontecendo o verdadeiro avivamento, pela presença do Espírito Santo. Se não há essa visão de uma extremidade à outra da palavra, a luz da palavra, ali não tem um verdadeiro ungido. Então ali não tem avivamento, ali só tem movimento, só tem o mover, só tem agito. Mas a presença do Espírito não está ali. É isso que Lucas está dizendo aqui, que o Senhor Jesus está dizendo. A presença do ungido verdadeiro, ele traz o movimento, e o movimento, o verdadeiro avivamento, é avivar as pessoas na palavra de uma extremidade à outra, e não parte da palavra. Ele vai iluminar o céu todo. Isso é verdadeiro avivamento, e as pessoas vão se tornar vivas com esse ministério. Agora, segundo o profeta, que nós vamos começar a ler as mensagens, por que isso é tão difícil? Por que é tão difícil das pessoas verem o verdadeiro ministério, terem o verdadeiro avivamento hoje? Por quê? Por quê? A resposta está aqui, no versículo 30, no parágrafo 32 da mensagem. O Mambrana fala assim, ó. Eu acho que eu vou botar aqui, se eu não me engano, eu acho que eu fiz o slide aqui, né? Eu queria que vocês lessem comigo também, se o computador permitir, né? Vamos lá, a princípio está deixando aqui, vamos lá. No parágrafo 32 dessa mensagem, o grande avivamento vindouro, diz assim, ó, e digo a vocês em Chicago, se eu pudesse falar com os Estados Unidos hoje, os sinais, maravilhas e milagres da religião cristã que tem acontecido hoje nos Estados Unidos são um sinal, prepare-se ou a destruição seguirá esse reavivamento. Haverá um reavivamento, depois haverá uma destruição. E a América está tendo, olha bem, está tendo seu avivamento agora. Você mal consegue compreender isso. Talvez, olha o que o profeta diz, talvez seja difícil de ver isto, visto como ser uma espécie de subpelo no animal. Vocês observem que o profeta está falando aqui, comparando o verdadeiro avivamento, que é difícil de ver, que é como um subpelo no animal. Vamos analisar um pouco o que é o subpelo. A maioria dos animais tem, principalmente os felinos, né? Quem tem gato sabe disso, cachorros também em algumas raças. É aquele pelo que está embaixo do pelo principal. Por fora é brilhoso, é bonito, é lustroso, é manchado, é lindo. Mas o subpelo é aquilo que está embaixo, que tu não vê, que se tu mexer para um lado, tu vai ver que ele tem uma outra aparência. A textura dele também é diferente, ele é mais macio. É aquele pelo que está ligado diretamente à pele. Ou seja, tudo aquilo que se vê num animal bonito é o pelo. E o que tu não vê é o subpelo. E os verdadeiros avivamentos é como o subpelo, diz o profeta. Eles não são tão visíveis. Eles não são tão mostruários. Eles não são tão chamativos, tão deslumbrantes. Tá? Os verdadeiros avivamentos de Deus são como o subpelo. Ele está embaixo de tudo isso. Diante desse mover, desse agito todo, desse movimento, está o verdadeiro avivamento. Por isso que o profeta disse, é difícil de ver, é difícil reconhecer, porque é muito simples e humilde. Ele não chama tanta atenção. Ele não faz espetáculo. Ele está junto, talvez, nesse espetáculo. Então o pelo é para chamar atenção. Mas a verdadeira vida que está presa, que está ali recebendo vida da pele, do corpo, é o subpelo. E o subpelo são os eleitos. E o pelo é as igrejas. Está entendendo? Os grandes movimentos agito chamam a atenção da grande maioria. Mas o verdadeiro movimento de Deus é como o subpelo chama a atenção de poucos. Eles não são, como é que se diz assim, deslumbrados com os movimentos, agito, pulo e grito. Não, eles estão firmados na palavra. Então eles não se impressionam com qualquer coisa, muito grito e hinos especiais e muito pulo e tudo. Não. Eles querem saber se está aqui, ó, preso nisso aqui, ó.
Porque é como subpelo. Grava isso, como subpelo. Estão entendendo? Avivamento não é movimento. Avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento. Então o profeta diz que isso é difícil de ver porque as pessoas é como o subpelo do animal. Amém? Partindo desse princípio, continuando com isso, o profeta nos chama atenção também nessa mensagem. Uma escritura que está em João capítulo 5, que eu quero ler com vocês, que fala no Evangelho de João a cura de um paralítico de Betesda. Prestem bem atenção, deixa eu ver se tem. Eu acho que eu botei aqui no slide também para vocês verem. Exatamente, no parágrafo 50. Mas vamos ler primeiro aqui e daí vamos comentar o que o profeta fala, tá? Que isso tem tudo a ver com o avivamento, para vocês entenderem, né, a questão do subpelo, o eleito e tudo mais. Depois disto havia uma festa entre os judeus, a partir do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de João, tá bom? Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Tá? Betesda significa em hebreu casa da misericórdia. Então em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, próximo, né, lá nas ovelhas do cordeiro, o carneiro, um tanque, uma casa da misericórdia que tem 5 alpendres. Alpendre é como se fosse ou pórticos, na Bíblia tu vai encontrar isso. É como se fosse telhados puxados, a área, cobertura de uma casa na frente, sabe, a varanda. 5 varandas, 5 puxados, 5 coberturas, 5 o número da graça. Então ali debaixo dessa cobertura existia esse tanque, um grande tanque, o tanque da misericórdia. Debaixo dessa cobertura existia a misericórdia. Tá? Vamos continuar lendo, versículo 3. Nestes jazia grande, embaixo dessa cobertura, ali tem 5 ministérios, a graça de Deus, né? Multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Lá tinha um tanque que às vezes quando ele era agitado, existia o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, depois do avivamento das águas, do agitar das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos ler o que o profeta fala aqui. O parágrafo 50 dessa mensagem. Havia um tanque ali no mercado de ovelhas e milhares de pessoas estavam ali aleijadas, ressequidas, mancas, esperando o movimento da água. E todos deitados. Oh, que coisa! Posso vê-los como estavam ali, os olhos fixos na água. O primeiro pequeno movimento da água, de todo modo, era um sinal de que alguém seria curado. O primeiro a entrar, depois que a água fosse agitada, seria curado de qualquer doença que tivesse. Você poderia imaginar aqueles milhares de olhos fixos na água? Você poderia imaginar... Outros passavam e diziam, não há nada a fazer, mas aqueles que criam estavam observando o movimento da água. Quando a água começava a se mover, era um sinal. A água ficava agitada, era um sinal de que Deus estava ali. Verdade, Deus estava ali. Algo estava para acontecer. E eu estou observando hoje o movimento. O quê? O profeta fala o quê? Vamos continuar aqui no parágrafo 51. Olha o que ele fala. Águas sempre são um símbolo de pessoas na Bíblia. Apocalipse 17,15 diz que as águas que viste são a grande quantidade e a multidão de pessoas sempre. E você vê um movimento entre as pessoas, vendo um ajuntamento. O que é isso? É um sinal de que Deus está pronto, a ponto de fazer algo. Veja, um movimento. Agora a gente volta lá para a nossa escritura que nós estávamos lendo de João. Águas são o quê? Grande quantidade de pessoas. Então as pessoas estavam esperando o quê? O movimento, estavam querendo ver onde é que vai ser o próximo avivamento, para que elas fossem curadas, libertas dos seus problemas, saradas. Elas não estavam buscando Deus, a palavra, estavam buscando o mover das pessoas, das multidões, das massas, onde vai ser o próximo festival, aonde vai ser o próximo avivamento ou reavivamento, onde vai ser o próximo encontro, onde vai ser o próximo encontro de jovens. Aonde vai estar o movimento? Onde é que vai estar os ungidos de Deus? Porque lá o mover, o anjo movimenta, sim. Mas lembra, é o subpelo. Nós vamos ler agora aqui.
E as pessoas estão de olho nisso, onde é que é o próximo, onde é que vai ter isso, onde é que vai ter as caravanas, onde é que vai todo mundo para lá, porque eu quero ser sarado. E eles criam nisso, que nesses movimentos, e acontece mesmo, porque é a fé da pessoa. Estão esperando o anjo agitar as águas para elas mergulhar e serem curadas. Vamos continuar lendo no versículo 5 em São João. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? A palavra, Jesus aí perguntando: Tu quer ser curado? Poderíamos perguntar hoje para as pessoas: Tu quer ser curado? Tu quer ser liberto? Olha a resposta do paralítico. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, não tenho homem algum que quando acontece um avivamento lá ou lá, não tem alguém que quando tem esses avivamentos, se mover das massas, das pessoas, quando tem um encontro, que quando tem reuniões especiais e cultos especiais, me meta no tanque. Mas quando eu vou, eu tento entrar nesses moveres, nesses chamados avivamentos, outro vai antes de mim. E Jesus disse para ele: levanta-te e anda, e toma a tua cama e anda. Jesus, o que Jesus estava mostrando para ele? Tu não precisa de avivamento, tu não precisa seguir as multidões, tu não precisa ir lá ou ir lá seguir. Obedece ao que está na palavra. Eu, sendo a palavra, te digo: levanta e anda. Levanta e anda. Resolve o teu problema. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Laodiceia, sétima era, os dias do milagre já acabaram e tudo mais, né? O que eles estão esperando? Eles não creem mais que possa vir a pessoa lendo a palavra e buscar a palavra. Muitos creem hoje só acontece em encontros, só acontece em grandes reuniões. É ali o ungido de Deus está ali para fazer o movimento. É isso que eles creem. Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Tá vendo? Uma grande multidão não é sinal da presença de Jesus. Grandes movimentos não é avivamento. Avivamento, sem o Espírito Santo, é apenas um movimento. E aqui o Jesus está dizendo hoje para ti a palavra: não precisa seguir para lá, para lá, para lá. Levanta tua cama e anda. Anda como um cristão. Te endireita. Está andando errado. Não está andando certo nos caminhos do Senhor. Pega a tua cama e vai embora. Não precisa seguir esses agitamentos. Não precisa seguir esses cultos especiais e se mover. Não é isso aí que vai trazer a presença. É a obediência. Levanta a tua cama e anda. E ele pegou a cama e levantou. E foi curado. Não precisou mergulhar no agito das massas, no movimento, nos mover nas manivelas que acontece. Ele simplesmente obedeceu o que Jesus disse. Amém? Avivamento, seu Espírito Santo, é apenas movimento. Avivamento não é movimento. Tu consegue ver dois avivamentos aqui, podemos dizer? Um da igreja, outro do eleito. Cadê a mensagem? Está aqui. Um avivamento da igreja, o outro avivamento do eleito. Um é o pelo, o outro é o subpelo. O pelo era o tanque de Betesda. O subpelo era o paralítico que se encontrou com a palavra. Que tentava seguir o agito, seguir as multidões, seguir as manivelas, seguir o grande agito das massas. Ele era o subpelo. Ali estava acontecendo um verdadeiro avivamento. Tu pode ler nessa mensagem aqui. Enquanto a maioria estava buscando grandes agitos, o mover das águas, achando que Deus está ali, o anjo aparecia ali. É verdade, dizia que era o anjo de Deus, o profeta fala. Eu acredito nisso. Mas o Criador, a essência, não estava. Aquilo ali era para atrair a maioria das massas, é o pelo. Por baixo de tudo isso, o subpelo, o eleito está recebendo os benefícios da palavra. Que está se encontrando com Jesus. Que está se encontrando com a palavra pura. É o subpelo. Vamos continuar lendo aqui. Agora eu me perdi aqui. Bom, na mensagem, deixa eu ver aqui, que se eu não me engano é o terceiro, religião de Jezabel, é o terceiro selo.
Isso mesmo. Na mensagem, o terceiro selo, o profeta assim do parágrafo 160. Jesus disse a mesma coisa quando ele esteve sobre a terra, que ele a enviaria de novo. Enviaria o que? A palavra, a restauração da palavra. O que encontrará? A mesma coisa que encontrou quando veio na primeira vez, correto? Eles querem ficar com seus substitutos. Eles querem suas denominações, querem seus credos, querem viver da maneira que lhe apraz. Eles querem dizer, bem, eu sou fulano de tal e tal. Não faz nenhuma diferença o que Deus está fazendo quanto ele se manifeste. Veja, o que o profeta está dizendo aqui? Que ele enviaria de novo a restauração da palavra. E eu quero que tu entenda aqui que o profeta está mostrando, ele vai relacionar agora o avivamento com a restauração da palavra, com a palavra verdadeira. Onde tem a palavra, ali há avivamento, porque é o Espírito que vivifica. Tirou o Espírito, não tem avivamento nenhum. Tem só barulho, é só movimento. Vamos ler o próximo parágrafo aqui. Então ele está dizendo, ele enviaria de novo. Parágrafo 61. A mesma coisa que fez a noiva hebreia. Isso é correto. Vejam, eles escutavam aos substitutos. Veja o que o profeta fala. E Deus respondeu, parágrafo 61, tá? O verdadeiro. E quando o verdadeiro chegou, não o quiseram. Era muito humilde. É o subpelo. Não transparece, não faz espetáculo, não tem agito, não tem muita internet, não tem muita transmissão para ver. É o subpelo. E quando isso vem, mas é a palavra correta, a maioria não quer. A maioria, eu cheguei à conclusão, irmãos, e isso é uma coisa que vai ser difícil arrancar do meu coração, a não ser que Deus me mude, que doutrina não é para todo mundo. As pessoas podem pregar grandes revelações e grandes segredos e mistérios. As igrejas enchem a curiosidade porque faz parte do ser humano e é bonito, faz parte. Eu gosto. Mas quando se trata de pregar doutrina, a maioria, se souber, nem vai na igreja. Duvido que entraria. Ficaria em casa dormindo mais tarde, inventaria uma desculpa. Não é para todo mundo. Não quiseram porque é humilde. Por quê? Porque é como subpelo, lembra? Parágrafo 62. Agora é a mesma coisa quando esse entrar em cena agora, Deus disse em Malaquias 4 que enviaria uma mensagem nos últimos dias, falando do verdadeiro ungido, a qual restauraria, Joel disse, eu restaurarei todos os anos, tudo o que Roma comeu, tudo o que os metodistas comeram, tudo o que os batistas comeram. Daquela rama original pentecostal, Deus disse, eu restaurarei nos últimos dias, isso é correto. Veja, restaurar. Parágrafo 63. E ele pode nos mandar tal pessoa que será 3 pontos. O único instrumento ao qual Deus sempre tem enviado sua palavra foi a um profeta. Não aos informadores, mas aos profetas. Aquela era a hora para isso. Agora está chegando a hora, e por esta razão que estamos esperando que venha. Será tão humilde e dócil, que coisa. Vai ser tão humilde, tão dócil naquele tempo, o profeta falando, e veio, né? Tão humilde, tão dócil, mas isso trouxe o avivamento, isso trouxe o reavivamento. Porque era a palavra restaurada. Tu percebe que o profeta está relacionando, né, a ter um avivamento com a palavra verdadeira, a restauração da palavra. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Não é minha palavra. Não fica só nas minhas palavras. Agora, esta é a razão hoje. Olha o que o profeta está falando. Veja que nós estamos falando da restauração da palavra, que Deus enviaria um ungido correto. Naquele tempo, hoje são ungidos. Homens ungidos, tem até a mensagem que a gente fala, não é mais o ministério de um homem só, é vários ungidos hoje, para trazer o verdadeiro avivamento para as pessoas, baseada na palavra. Esta é a razão que os avivamentos que estamos supostos a ter, nós temos avivamentos denominacionais. Não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamentos. Não, nós não os temos. Tem milhões e milhões e milhões de membros de igreja, porém não há nenhum avivamento em parte alguma. Não. Avivamento sem o Espírito Santo, sem a palavra, é movimento. Tá vendo que ele está falando? Tem igrejas cheias e tudo mais, mas naquele tempo, em 60 e poucos, ele estava abrindo selos, nós não temos avivamento, porque não tinha palavra, não tinha restauração da palavra. Se não tem a palavra, não tem o Espírito, é só movimento. Estão conseguindo entender?
E quem faz isso? Os verdadeiros ungidos, homens com requisitos chamados por Deus. Substitutos só fazem movimento, só fazem agito das massas. Ungidos verdadeiro diz, pega a tua cama e anda. Anda. Não precisa seguir os movimentos. Tu vê que relaciona a restauração da palavra com o verdadeiro movimento. E nós não temos avivamento. É como a gente não tem hoje. Por quê? Porque a palavra não está ali. Se a palavra não está, o Espírito Santo não está ali. O que tem são apenas movimentos agitos, mover das massas. Mas verdadeiro avivamento sem a palavra. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo 8.3. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Vem? Ainda não tem tido nenhum avivamento ali. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Vem? Estamos esperando isso. Será necessário estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Vejam. Sim, ele os mandará. Ele o tem prometido. Agora observe. Tá vendo que o profeta diz aqui, ó, a noiva não tem tido um avivamento ainda. Isso foi em 60 e poucos. Ali estava em plena abertura dos selos e as mensagens que viria. Hoje, em 2026, podemos dizer isso ou não? A noiva não tem um avivamento? Ou o avivamento da noiva está acontecendo e as massas não estão vendo? Porque estão querendo ver o pelo. Quando a coisa, na verdade, é o subpelo. Estão entendendo? Eu estou me fazendo entendido? Estão conseguindo compreender? É o subpelo. Um grande avivamento. Estão esperando uma grande chuva pentecostal nos moldes do Pentecostes e tudo mais. É um grande avivamento. Não é um avivamento grande. E o profeta diz, a noiva não tem tido seu avivamento ainda. Naquele tempo. Mas agora eu posso garantir, a noiva tem tido, está tendo. Ela não tem tido, ela está tendo o seu avivamento. Que é um grande avivamento. Uma vez eu vi um pastor, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, um pastor muito conhecido, renomado, da chamada abertura da palavra. Que todos têm autoestima e convido para pregar e tudo. Daí ele pregando, pegou essa mesma escritura e falando, veja, a noiva não tem tido o avivamento ainda. Ele parou e falou, a noiva não tem tido o seu avivamento, ela está esperando o seu avivamento. Hoje nós estamos aqui esperando o avivamento da noiva, o grande avivamento da noiva. E eu veio na minha cabeça várias indagações, várias perguntas. Primeira coisa que eu perguntei, eu pensei assim comigo mesmo, se eu pudesse falar com ele. Eu acho que ele não é da noiva. Porque ele está esperando o pelo, está esperando ver aquela... Quando na verdade é o subpelo. Segundo, será que ele pensa assim, porque ele não está tendo um avivamento e ele acha que ele é da noiva, então ninguém está tendo? Ou a terceira opção que veio na minha cabeça é ele não sabe o que é um avivamento. Como a gente está lendo aqui, avivamento sem palavra não é avivamento. O eleito, desde que o momento que ele nasce, como a gente falou de novo agora, tem a ver com o novo nascimento, porque é o Espírito que vivifica. Quando o Espírito Santo dá um novo nascimento, então a pessoa nasce de novo, ela é avivada, ela está viva. Então ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo, um dia nem está pregando, né? Consequências virão no futuro, mas tudo bem. Então ele diz, a noiva não tem esse avivamento, todo mundo, nós estamos esperando o avivamento da noiva. A gente fala em pleno arrebatamento, estamos nas vésperas do arrebatamento e tudo mais, e ainda não teve o avivamento, então onde é que está esse avivamento? O arrebatamento vai acontecer e eles vão se perguntar, cadê o avivamento da noiva? Muitos vão se perguntar, onde é que está o avivamento da noiva? Teve e tu não viu. Aconteceu e tu não viu. Porque é um grande avivamento, mas você chamar de pequeno. Vocês não viram, porque é como subpelo. Naquela pele ali, ó, lá embaixo da pele, conectado à pele. Os verdadeiros eleitos estão tendo seu avivamento desde o dia que eles nasceram. Eles não desanimam nessa palavra. Eles voltam a meter um reavivamento que Deus manda. E tudo mais. Não conseguiram entender? Aí ele ficou falando disso, nós estamos esperando, ele está esperando, olha, eu queria dar uma cadeira de presente para ele, uma poltrona, pode esperar sentado, isso que tu vai ver. Isso nunca vai acontecer dessa maneira. Porque se tu não consegue se avivar com o que tu tem extraído aqui, que é a palavra, nada vai te avivar, tu só vai estar movimentado, agitado. Avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento. Então ele falando isso, né, do avivamento e tudo mais, eu fiquei, rapaz do céu, tô procurando uma coisa aqui, entenderam? É isso que eles estão esperando, coisa que chama a atenção, ele quer ver isso na igreja dele. Então se ele não tá vendo todo mundo pular pra cima, pra baixo que nem pipoca,
Então, para ele, isso é avivamento. Ele quer todo mundo pulando para mostrar que a pregação dele tem unção, que os líderes de cântico dele têm unção. Vamos tentar agitado. Porque ele acha que ele é ungido de Deus. Então, ali onde está ungido, ali tem um avivamento. Como a gente leu em Lucas, como a gente leu em Mateus. Então, ele está esperando isso, porque ele acha que é noiva e ele não tem isso na igreja dele. Então, nenhuma igreja mais tem. Está esperando vir algo. Né? Eu fiquei, meu Deus do céu. Esse é o entendimento. Mas fazer o quê, né? Cada um prega e siga suas convicções. Eu estou tentando mostrar e ler o que está escrito aqui para que vocês não sejam enganados, que vocês se tornem avivados pela palavra e não pelo movimento do tanque de Betesda, que acontece aí fora. Tá bom? Agora vem a minha pergunta. Deixa eu só ler aqui se tem outra mensagem relacionada a isso. Ah, faltou mais um parágrafo, nós lemos aqui. Parágrafo 184. Agora, ela estava morta. Agora, se as igrejas se esquecessem de seus credos, de seus dogmas, e unicamente tomassem a Bíblia e pleiteassem a promessa, então isto efetivamente viria a eles. Veja, o que viria a eles? O verdadeiro avivamento. Mas eles não querem a palavra. Eles querem parte da palavra. Eles não querem a palavra que ilumina de uma extremidade a outra, de cima para baixo. Eles querem partes, eles querem pequenos relâmpagozinhos. Eles não querem um grande relâmpago, na verdade. Eles querem luzinhas aqui. Se tomasse toda a palavra, como diz o profeta, se tornasse a palavra como fala sobre dízimos, sobre dízimo dos dízimos, sobre ordenação de pastores, sobre a administração da igreja, sobre requisitos de um pastor, sobre o pastor casar com uma virgem, sobre deixar essas vaidades, sobre deixar essas pinturas de cabelo, sobre deixar pastor de pastor, e o pastor tem só uma igreja, de que a igreja é soberana, a igreja que decide tudo, que ela tem que participar nas escolas. Tivesse isso que está na palavra, eles teriam o avivamento, porque o avivamento vem com a palavra. Mas não tem, não querem. Então tem o quê? Substituto, balanismo. Era outro assunto que nós podíamos entrar e não vou falar sobre isso. Substituído da palavra é apenas movimento, porque o Espírito Santo não está ali. Companheirismos errados com homens errados. Não querem. Quando a palavra diz, te afasta deles, separa deles. Isso é ecumenismo. Mas se pegasse a palavra, como está escrito, teria um avivamento. Então esperando, mas não consegue produzir. Por quê? Porque não tem a palavra, não praticam a palavra, não aplicam a palavra, não põem obras, não prática. Nunca vai ter um avivamento. Aí para substituir o verdadeiro avivamento, tem o quê? Tem movimentos de igreja, manivelas de púlpito, para poder compensar e mostrar que ali tem, quando na verdade o Espírito Santo, nem sequer pisou às vezes ali. Tá vendo a realidade da coisa? E é assim, as pessoas vão ser enganadas pelo movimento, esperando o tanque de Betesda ser agitado para ir de um avivamento a outro. De um movimento a outro. Quando o verdadeiro avivamento da noiva está acontecendo aí. Com os eleitos todo dia. Tô tão feliz por isso. Às vezes eu começo a ler assim, meu Deus do céu, eu fico tão feliz pelo que Deus tem dado e mostrado, e a gente tenta passar isso para as pessoas, mas é difícil. Por quê? Porque é como o subpelo que a gente leu. É o subpelo, é a minoria que quer isso. Mas a partir da minoria que a maioria quisesse ver, experimentar um gole, com a mulher do poço, rios de água viva fluirão, pratica isso que a gente diz uma vez, e tu vai ver como tu vai se tornar avivado. Pratica, não questiona, não critica. Desculpa. Vou tomar uma água que a garganta fica seca às vezes. Tu vai estar avivado dia e noite, irmão. Vamos ver mais alguma mensagem aqui? Agora, irmãos, eu pergunto para ti, como nós podemos ter um avivamento com as coisas fora de ordem? Mas tu viu que ali, avivamento tem a ver, está vinculado com a palavra, a restauração da palavra. E a restauração da palavra é desde ordem, conduta e doutrina. Restaurar a doutrina, restaurar a conduta, a maneira de se conduzir e a maneira da ordem. Eu pergunto para vocês, como nós possamos ter um avivamento da igreja, a coisa está avivada, o Espírito está presente com as coisas fora de ordem. Se tu me convencer que o Espírito Santo está ali dando aval e aprovando as coisas fora de ordem, eu digo amém para ti. Porque o profeta nos deu uma ordem da igreja. O profeta nos deu como se conduzir da igreja. A boca autorizada de Deus, para trazer a presença de Deus, pratica.
Eu sempre dou esse exemplo. Irmãos, se lá na palavra de Deus, e o profeta trouxe, diz assim, ó, que cada ajuntamento, estou dando um exemplo, tá? Cada igreja local tem que ter um vaso de flor na porta da igreja, nós vamos pegar o bendito vaso de flor e vamos colocar na porta da igreja, porque Deus disse assim. Tá entendendo? Então Deus se agrada disso, a presença de Deus. Se Deus disse que no púlpito tem que ter 2 jarros de flor, nós vamos colocar os 2 jarros de flor no púlpito, porque Deus disse assim. Se a palavra de Deus diz que não é para ter nenhum quadro na igreja, um banner, alguma coisa desse tipo, nós vamos tirar todos os quadros e os banners. Estou dando um exemplo, tá? Porque a palavra de Deus disse assim. Se a palavra de Deus diz que não é para ter nenhum tapete no santuário, nós não teremos nenhum tapete no santuário. Nós vamos pegar e praticar, ir lá e pegar e tirar. E assim nós teremos um avivamento. Estaremos avivados com a palavra, porque o Espírito vivifica. E saber que nós obedecemos o que Deus disse para fazer. Entendeu o que é avivamento? E nós vamos sentir felizes por Deus ter nos revelado. E a presença de Deus está ali, alegra o nosso coração. Porque nós obedecemos o que o Espírito Santo disse para fazer. Entendeu o que é avivamento? Agora, como pode ter avivamento fora de ordem? Porque, irmãos, eu tenho visto tanta coisa, eu estava meditando sobre isso. Em Coríntios 14, se eu não me engano, é capítulo 40. Eu estava esses dias conversando com a minha mãe. Deixa eu até achar aqui. Que diz assim, ó. Exatamente, versículo 40. Né, a necessidade de ordem no culto. Faça-se tudo decentemente e em ordem. Algumas Bíblias tudo que diz assim, tudo em ordem e decência. Aí a gente tem que sentar e conversar, fazer uma reunião e dizer o que é ordem, o que é decente. O que é ordem? Nós temos uma mensagem exclusiva, ordem da igreja. Chegar meia hora cedo. Chegar meia hora cedo, irmãos, aprenda isso se ainda não aprendeu. Tá? Meia hora de meditação, as coisas estão tudo pronta. O pessoal orando, pedindo que Deus abençoe o culto, que Deus fale, que haja cura, libertação, batismo do Espírito Santo. Não é para arrumar violão, não é para arrumar a mesa de som, não é para nada disso, arrumar as coisas. Isso é antes, chega antes, 1 hora antes. Eu sei que é duro dizer isso, mas essa é a verdade. Para chegarmos cedo e meditar. E a gente não consegue nem chegar cedo, muitas vezes. Eu sei que aqueles que moram longe, tudo mais, eu mesmo tenho esse problema, moro a 40 km, estou morando a 40 km da igreja, e dia de semana é terrível. Mas final de semana, aí não é desculpa para não chegar cedo. Se Deus disse assim, tá lá na ordem da igreja, que tudo esteja em silêncio, as pessoas meditando, orando em silêncio, lendo a sua Bíblia, ou escutando, por isso eles toquem todos, que é para tocar nos cultos, no prelúdio, na meditação, a mensagem é a ordem da igreja. As igrejas tiraram isso. Por quê? Porque isso vai de confronto ao que está acontecendo. E aí somos obrigados a tomar uma atitude, e aí como é que fica? Mas queremos fazer o avivamento, queremos trazer a presença de Deus, não seguindo a ordem? Nunca. Primeiro limpar o chão da casa, arrumar as coisas, depois fazer a ceia, depois fazer a festa. Queremos fazer a festa com todas as coisas fora do lugar, chão sujo, não vai funcionar. E eu tenho tentado conversar com as pessoas e falar, mas parece que as pessoas não querem os princípios básicos. Elas não querem. Fazer tudo com ordem e decência. Crianças, irmão, a gente tem visto na internet, igrejas que a gente frequenta, que a gente vai, é um entra e sai, é um sobe e desce, é um levanta e anda. Meu Deus do céu. Crianças que não conseguem se comportar, onde os pais deveriam, no meu tempo, quando eu era criança, eu me lembro, era feito reunião, o pastor junto com os anciãos, as crianças sentavam nas primeiras filas do banco, para os pais estar cuidando. E se não se comportava, chegava em casa e ó. Agora ele senta atrás, tudo o pai não cuida. Principalmente os adolescentes, que estão, ou pré-adolescentes, sentam lá atrás. Ninguém vê nada. Mas para quem está pregando e está na frente, irmão, isso incomoda tanto que tu não tem noção. Atrapalha tanto que é uma coisa, não tem palavras. Crianças, irmãos, de 7 a 11 anos já têm idade suficiente para prestar atenção. Aí diz, mas a criança é inquieta e tudo mais. Não. Como é que na escola eles ficam quietos? Como é que lá na creche eles ficam quietos? Lá eles são obrigados a prestar atenção e ficar quietos. E por que na casa de Deus não se comporta? Por que na casa de Deus não consegue ficar quieto? Tudo na casa de Deus é difícil, não é? Só que no nosso tempo tinha uma coisa chamada vara. Que tiraram hoje. Essas psicologia barata hoje, conversar e tudo mais. E fica olhando para trás e para frente, caminhando e tudo mais. Meu Deus do céu. E nós queremos fazer o avivamento e trazer a presença de Deus. De que jeito? Eu pergunto, de que jeito? É tanto copo d'água, é tanta garrafa d'água. O que vai virar? Vai virar uma piscina essa igreja? Desculpa a expressão, não é com ar de deboche. Eu me lembro de nós participar dos eventos, culto especial e tudo mais, principalmente quando é fora da igreja. Depois o diácono tem que estar juntando
juntar um engradado assim, irmãos. Não é mentira, um saco desse tamanho, de tanta garrafa que tem dentro de água, copo d'água. A gente que fala às vezes 2 horas não toma um gole d'água. E as pessoas que estão tomando toda hora, que tanto... Eu duvido que na tua casa toma tanta água assim como toma na igreja. Tu me perdoa, mas eu duvido. Daqui a pouco, não, mas eu tenho que tomar isso, eu tenho que tomar pílula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho que sair. Toma antes ou toma depois, Deus vai deixar morrer na frente durante o culto. É isso? Tem que tomar aguinha, daqui a pouco, mas não, eu preciso tomar meu chá. Com chazinho na igreja. Outros daqui a pouco tem que tomar um iogurte. Daqui a pouco só falta pipoca ou chimarrão na igreja. Isso eu pergunto pra você, é ordem, é decência? Nós não temos mensagem para dizer que não deva tomar água, mas como fica demais, eu pergunto para ti, isso é decente? Isso é decência? Se tu me explicar que isso é decência, vamos sentar e conversar, e eu digo amém. Mas para mim não. Assobios dentro da igreja, meu Deus do céu, eu sou implicado, viu? E tu nos cânticos, tô adorando a Deus, tô adorando que nem os mundanos lá no jogo de futebol. As mulheres pulando, as irmãs pulando e mostrando tudo aqui, suas axilas com seus vestidos curtos e manga curta. Isso é decente para ti? Vale tudo na adoração? É assim? Isso é decente para ti? Vamos discutir, vamos sentar, me mostra, é decente? Irmãs pulando lá naqueles avivamentos, levantando a saia, chegando a aparecer às vezes as roupas íntimas, é decente para ti? Fala, é decente? Irmãos pulando lá, que são meio barrigudinhos, mostrando, levantando a camisa, mostrando a barriga ali, é decente para ti? Qual é o limite da decência? Aonde vai o limite da adoração? Não tem limite, adora, vale tudo, mas a minha Bíblia está dizendo aqui, tudo em ordem e decência. Vamos discutir o que é decência. Vamos discutir o que é ordem. Assobios, irmãs botaram o dedo na boca. E gritar que nem... Eu assobio, gosto de assobiar, tô sempre assobiando do serviço e tudo mais, né? Cantando hino. Isso é assobio. Agora botar o dedo na boca que nem o jogo de futebol, estádio de futebol. Como a gente diz no sul. Desculpa, irmão, isso é mundano. Tá agindo que nem mundano, isso é coisa de maloqueiro, como a gente costumava falar no sul lá. E aqui fala noia, lá a gente fala maloqueiro. A gente tem uns linguajar meio diferentes aí. Noia pra nós é outra coisa, da cidade de Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul. Dentro da igreja, isso vale tudo, copiar os mundanos. As irmãs pular lá e gritar na boca, parecendo um índio, que eu nem indo pra guerra. Eu tô adorando, tô pulando de qualquer jeito, isso aí não é... Não, tu me desculpa, eu não consigo ver assim, não consigo ver desse jeito, isso aí pra mim não tá fora da decência. Tá fora de ordem. Não acredito que isso aí traz a presença do Espírito Santo, não. Não, o que traz a presença do Espírito Santo, irmãos, é aqui, ó. É obedecer a palavra. Isso para mim é o que traz a presença do Espírito Santo. Isso para mim é o que traz um avivamento. E aí a questão é, onde é que está a ordem e a decência para ter o verdadeiro avivamento? É difícil, né? Mas essa é a verdade. Gritos, hino, mano, a gente tem visto tanta coisa, tanta espalhafato, palhaços de culto, animadores de torcida, animadores em cima do púlpito gritando e manivelando as pessoas. Como que essas pessoas suportam? Eu morava no sul, no Rio Grande do Sul, eu via muitos encontros do sul, alguma coisa naquele tempo, hoje eu não escuto mais. Mas como é que se diz? O circo mudou, mas os palhaços ainda é o mesmo. E é como eu digo, o palhaço está lá fazendo palhaçada, por que tu vai no circo? É isso que tu tem que se perguntar. Agitando e manivelando, uns chegam a ser desaforados, falta de respeito com as pessoas, pregadores para mostrar que eles têm um sangue, começa a gritar. Irmãos, é um concurso de quem grita mais, e sai rouco. E tu vê que aquilo ali é como a gente viu, é só emoção, é lata vazia. Lata vazia, só faz barulho. Só barulho em cima do pulso, os líderes de cântico cantando, quer fazer o movimento. Aí chega em cima da hora e quer gritar para trazer a presença do Espírito Santo, mas se não meditou durante meia hora, é como um jogo, irmão. É como uma luta de boxe. Irmão, uma pessoa que não treina, ela não treina nunca, ela sobe em cima do ringue para lutar boxe com o adversário. Qual é a chance dela de vencer o inimigo? Não treinou. Não preparou para vir ali, a mesma coisa. O culto é a luta que a gente vem adorar. É como um jogo de futebol, ou determinado jogo, tem que treinar, daí que ela quer entrar no campo, quer jogar, mas vai jogar de que jeito? Não treinou, não se preparou? Não se prepara para cantar, não se prepara para tocar, não se prepara para pregar, não se prepara para diaconar, não se prepara para auxiliar, não se prepara para nada. De que jeito vai vencer? De que jeito vai trazer a presença do Espírito Santo?
Naquela meia hora, aquela agitação, e aí fica aquela agitação, e daí nós queremos trazer a presença do Espírito Santo. De que jeito? Isso também vale para mim. Eu tô aqui falando porque vale para mim, eu faço parte. Tudo com ordem e decência. Que avivamento se a gente não obedece. Irmãos, Deus é obrigado a intervir em tudo. Mudando um pouco de assunto aqui. A gente quer realmente trazer a presença do Espírito Santo, a gente quer realmente um avivamento fazendo coisas erradas, quando Deus diz para não fazer. Eu falo para ti, devemos atribuir tudo a Deus. Deus deve intervir. Quando andamos a 140 km por hora, quando a placa diz 100 por hora, Deus nos guarde e nos proteja. É isso? Ou é negligência nossa? Quando andamos com o farol apagado de noite, não arrumamos de dia, se acontecer alguma coisa no meio da noite, tudo bem, mas sabemos que está estragado, nós temos condição de arrumar. Deus nos protege, nos guarde. Deus deve intervir? E a gente vem pro culto desse jeito? É isso? Quando o carro cabe no máximo 5 pessoas que tem ali o cinto de segurança, não andamos com o cinto de segurança, Deus deve intervir na nossa segurança? Não fizemos a nossa parte. Vemos pro culto assim. Vamos trazer a presença, vamos ter um avivamento desse jeito? Quando o carro é para máximo 5 pessoas e botamos 6 ou 7 pessoas, tá certo isso? E queremos que Deus intervenha e dizer, estou sendo um crente. E para na primeira blitz, ou a primeira barricada ou parada, que nem eu vi semana passada que nós viemos, eu e a mãe, a polícia estava parando ali. E eu dirijo sem documento vencido, por negligência minha. Deus tem que intervir? Se eu esqueci o documento em casa, alguma coisa, senhor, ora, me desculpa, eu não tive a intenção. Deus entra em cena. Agora, quando eu faço de propósito, quero que Deus respalda, e aí para o carro lá com o crente cheio de gente dentro do carro, acima do excesso. Que vergonha, como é que faz? Vai dizer, não, eu sou crente. Crente desse jeito, que não obedece a palavra? E a multa, quem paga a multa? Entenda uma coisa, irmãos, eu tenho cansado e falado, tentando mostrar para as pessoas. Todo o bem que nós fizemos no corpo local, o corpo é abençoado. Todo o mal que nós fizemos, o corpo também é amaldiçoado. O mal tem que ser retirado. Não é as pessoas, é o mal. Então tudo isso que acontece dentro, o corpo é prejudicado. Bota uma coisa ruim, um corpo estranho do teu corpo, começa a infeccionar, e se o corpo não consegue, causa problemas, o corpo todo sofre por causa da decisão do cérebro, do cabeça e da mão de querer fazer as coisas. O demais corpo não rejeitou, disse, não quero isso aqui. O que eu faço com esse corpo estranho? O que eu faço com essa atitude errada? As consequências vêm do corpo, as doenças vêm, os problemas vêm. Porque os órgãos, os outros organismos, os outros membros do corpo estão rejeitando. Mas por causa de decisão de alguns membros, o corpo todo vai sofrer. Então, irmãos, como vamos querer ordem, ter as coisas com ordem e decência? Como vamos ter um verdadeiro avivamento não cumprindo a palavra? É impossível. É impossível. Mas se nós fizermos as pequenas coisas, como eu tenho dito para minha mãe, eu tenho visto nessa caminhada, nos meus 17 anos de ministério, a gente vai evoluindo em alguma coisa, nem que seja um pouquinho, a gente evolui. E eu tenho visto que são pequenas coisas que mantêm o mal afastado. Pequenos hábitos, pequenas coisas. Mas também são pequenas coisas que nós fazemos que mantêm o Espírito Santo afastado da nossa vida e da igreja. São pequenas coisas. Ninguém tropeça numa pedrona de meio metro, tropeça numa pedrinha desse tamanho quando está caminhando na rua. É esses tropeços aí que nós temos, e nós queremos um avivamento cheio de tropeço dentro da igreja, nas nossas vidas, fazendo esse tipo de coisa. Aí a coisa acontece, o mal está acontecendo, e depois a gente não sabe por quê. De onde vêm os midianitas? Por que isso está acontecendo? É por causa disso. Não está fazendo isso, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Fazendo o que não é para fazer e não fazendo o que é para fazer. Todo o corpo é prejudicado e continua, como diz o profeta, estou cansado de rodear essa montanha, e eu também, irmãos. A gente rodeia e não sai do lugar. Por quê? Porque essas coisas não são colocadas em prática. E nós queremos o avivamento, daí começa grito e pulo, e o líder de cântico vai cantando, e todo mundo manivelando, e todo mundo transmitindo, mostrando, nossa, como são avivados. Só que lá nos bastidores, eu passei por algumas igrejas, e encontros que a gente vê lá nos bastidores, a gente sabe como é que funciona. Tu fica olhando só assim, meu Deus do céu, é só movimento. Ela tá vazia como o hino que eu toquei aqui. Tu vê que a emoção não transmite nada não, nem transmite alegria. Mas ele quer mostrar com grito e pulo o que está acontecendo. Eu tenho visto, irmãos, nessa minha caminhada, 100%. Você pode até perguntar para minha mãe como testemunha, ela vai dizer isso aí. 100% dos ministérios que eu participei, tá, que eu convivi, ou associados, ou amigos, as pessoas mais chamadas fervorosas,
que pulo, que grito, e glória a Deus, aleluia e tudo mais, são as pessoas mais vazias que eu já vi, espiritualmente falando. Mais miseráveis espiritualmente. Muitos estão até fora do caminho da mensagem, não são nem crentes, são mundanos. E muitos até combatem a mensagem hoje. E pulavam, gritavam, e glória a Deus, aleluia, e fazia aquele fervor todo, avivado. Para onde foi aquele avivamento todo? E cadê o discernimento do pastor, não é ele ungido de Deus para reconhecer? E muitos desses ocupando cargos dentro das igrejas. Cadê aquele fervor todo? Mas na hora de praticar e obedecer, ai meu filho. É como dizia um falecido pastor e usa a mesma mensagem hoje. Do mesmo jeito. Irmãos, tu não pode medir a espiritualidade de uma pessoa. Não pode medir o nível do leite na fervura. O leite está lá em cima. Deixa o leite baixar, esfriar, e daí tu mede o nível. Não mede a espiritualidade de um crente, de um cristão dentro da igreja pelos pulos, pelo grito emotivo. Mede pela vida dele lá fora. Deixa o leite baixar, deixa baixar a fervura do leite, aí tu mede o nível de espiritualidade quanto ele obedece. É muito fácil da igreja pular, gritar e cantar e fazer um movimento. Eu quero ver lá fora. Quando a pressão vem, obedecer, fazer as coisas em dia, fazer as coisas... Obedecer. É isso que eu quero ver. Então, irmãos, vamos trazer o Espírito Santo em cena, vamos praticar e dizer o que ele disse para fazer. Continuando aqui sobre avivamento. Como eu falei, a gente vê tanta coisa, pastores, meninos lá em cima nivelando, chega a ter falta de respeito com as pessoas, né? Chegam uns dizem, vocês não tomaram café, não dão glória a Deus, não dão aleluia. Né? Vocês estão fraquinhos, que nem eu já vi, meu Deus do céu, era pro povo subir na mesma hora, ó, Jaco, pode descer. Desce, 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 ó, pega, como se diz, pega teu rumo, vai embora, procura os teus. Que falta de respeito. Vazio, até na última, lata vazia. Como diz o profeta, águas profundas não fazem barulho. Se enche da presença de Deus, eu quero ver o barulho que tu vai fazer. Muito barulho. Vai fazer barulho espiritual, não barulho mundano. Então a gente vê tudo isso e não sei como é que as pessoas aguentam, não removem essas pessoas e vão lá. É porque gostam mesmo, né? Eu acho que elas gostam da corda nelas, né? Fica dando cordinha, depois solta ela, sai caminha. Na mensagem Religião de Jezabel, essa mesmo, Religião de Jezabel, pregada em 19 de março de 61, tradução de Goiânia, parágrafo 98 e 99, diz assim: assim diz o Espírito Santo, vejam o que está vindo, vejam o que vai resultar. Houve uma fome. Agora vamos falar sobre avivamento, tá? Voltando, estamos falando sobre avivamento. Será que vai ter um grande avivamento? Nos moldes que estão esperando. É um grande avivamento. Mas olha só o que diz o profeta. Veja o que vai resultar. Houve uma fonte, haverá uma fome. Haverá uma fome. Talvez não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e a sua verdade. Todas as igrejas se associarão e irão direto para isto igualmente, exatamente como ela já tem sido engolido com ela. O que Elias fez? Ele encontrou uma fonte escondida. Olha, eu quero que tu analise os verdadeiros avivamentos. O subpelo. Como é que vai ser? Como é que está acontecendo? Ele encontrou uma fonte escondida, caminho acima na montanha, onde ele obteve alguma água da vida, divina revelação de Deus, divina revelação de Deus, enquanto ele assentou-se lá sob o poder de Deus. As revelações sendo uma pequena fonte escondida, enquanto o restante deles estava morrendo de fome. Pequenas fontes escondidas foi o que manteve Elias vivo durante um período de fome, de sede. Todo mundo morrendo de sede pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Que aquilo era o natural, aqui é o espiritual. E Deus abençoou seu servo, aqueles corvos, eles trouxeram algo para comer enquanto ele estava isolado do povo. E eles estavam lá embaixo, famintos por um reavivamento e tudo prosseguindo. Como é que ele estava? Bebendo das águas escondidas das revelações da palavra, enquanto o povo estava morrendo de fome por um avivamento, um verdadeiro reavivamento de Deus. E Elias se avivando e se reavivando com a palavra. Aí vamos para Eliseu, quando aconteceu 7 anos de seca e de fome, o dobro. Onde é que Eliseu estava? Bem gordinho. Não estava lá no tanque de Betesda, no agito das massas, na multidão, e naqueles pulos, naquele grito. Mas obtendo a verdadeira revelação das fontes escondidas de Deus. Porque sempre foram fontes escondidas para um pequeno grupo eleito de Deus. Essa é a verdade.
Então está mostrando aqui onde é que está os verdadeiros avivamentos e como são, né? Parágrafo 100. Quando Deus envia uma mensagem e dia ao povo e eles não a recebem, então ele afasta seu servo. Envia sua praga, fome, morte, espiritualmente falando, fisicamente também. Você está olhando para uma depressão, irmão. Você pensa que viu alguma coisa? Tu pensa que, olha o que o profeta fala, tu acha que está tendo falta de avivamento da palavra? Tu não viu nada. Isso não é nada, isso aqui ainda é fartura. Você está olhando para uma depressão, irmão. Você pensa que você viu alguma coisa? Você espere e após algum tempo, você nada tem visto. Você acha que você está morrendo por um bom avivamento espiritual? Você espere após um instante. Você espere apenas anelar e clamar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não por pão e água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aquela voz se calará no deserto algum dia, escondido ao longe. Ele ordenou aos corvos, seus servos, abençoou aqueles pássaros, seus servos, que mantivessem a voz de Elias viva durante aquele tempo, seu isolamento da igreja. Os corvos lhe traziam carne e pão de manhã, e carne e pão ao entardecer. E ele bebia da pequena fonte, enquanto o restante deles lá embaixo estava sem água e alimento espiritual. O povo morrendo de fome por um avivamento, e Elias sendo sustentado nas pequenas fontes escondidas e alimentado secretamente. Subpelo, o pelo lá clamando, pulando, gritando por avivamento, e Elias sendo sustentado. Tá vendo? Pergunto para ti, cadê os grandes avivamentos que neles querem? Não vai existir. Vamos ver o que o profeta está falando aqui? Não vai ter, é apenas para o eleito, o verdadeiro avivamento. Os grandes movimentos vão ter, mas o avivamento da palavra só para o eleito. É o subpelo. Eles não conseguem se animar, eles não conseguem se alegrar. Religião híbrida. Mensagem, uma das que eu mais gosto. Condenação por representação, pregada em 13 de novembro de 60, tradução de Goiânia, parágrafo 205. Nós nunca teremos mais grandes organizações crescendo. Eu posso provar isto durante algum tempo das eras da igreja. Nós nunca teremos outro levantamento de organização. A era da igreja de Laodiceia simplesmente sendo pentecostal, denominando-se a si mesmo sempre assim, desta maneira. Mas não haverá mais grandes avivamentos que atingirão a terra. Olha o que o profeta fala em verde aqui que eu botei, irmãos. Não haverá mais grandes avivamentos que atingirão a terra. Somente poucos que foram deixados na igreja puxarão os que têm que entrar. Pois a Bíblia diz que as eras da igreja terminaram em uma condição morna. Isto é certo, então isso tem que vir desta forma. Não haverá grandes avivamentos que atingirão a terra. Somente poucos avivamentos que foram deixados na igreja puxarão os que têm que entrar. E aí aquele pastor que eu falei antes dizendo, a noiva está esperando o seu avivamento. E o profeta dizendo aqui, esses grandes avivamentos acabaram, não vão ter. O último grande avivamento foi o avivamento de Elias, naqueles moldes. Agora o avivamento de Eliseu, o avivamento da noiva, secreto para o eleito, o subpelo, se alimentando de fontes escondidas. E eles estão esperando aquela chuva, que as igrejas começam a pular para cima e para baixo, o outro tabernáculo lá começa a pular para cima e para baixo. E eles vão ter isso, porque Deus vai dar isso. Como não receberam o amor da verdade para se salvar, como diz a Bíblia, Deus enviará o espírito do erro para que creiam a mentira. Porque a palavra eles não querem, a palavra que aviva eles não querem, a palavra que dá sustento eles não querem, que revigora, que salva, que cura, que anima eles não querem. Então Deus vai dar movimentos para eles, agitadores, vai dar mestre de cerimônia para eles, vai dar palhaços de circo para eles, vai dar animadores de torcida para eles, para fazer todo o agito e o movimento, mas a verdadeira palavra não vai estar ali. Tu viu o profeta dizendo, fome grande vai vir, e provavelmente tu já tem uma fome pela verdadeira palavra. Por que isso não está acontecendo nos púlpitos? Por quê? Então, irmãos, tu que está me ouvindo, tá? Não é porque eu estou falando, tá? Essas transmissões aí, ó, tá? Tu guarda, viu? Quem sabe vai ser de muita ajuda para ti, tá? Porque talvez com fome, pensando nisso aí, tu não vai ter por muito tempo, tá? Então, a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer, como vai ser, tu guarda, quem sabe pode te ajudar no futuro, viu? Mensagem sendo citada para te ler, Bíblia sendo citada, mensagem sendo mostrada, que essas aí vão ser as fontes escondidas, quem sabe, para ti no futuro, que clama pela palavra verdadeira, que vai te mandar vivo, que vai te manter vivo nos tempos difíceis, viu? Agora, por que nós não temos os verdadeiros avivamentos? E já estamos indo para o final. Tu viu que o profeta diz, nós jamais teremos grandes avivamentos. Da noiva, não.
Agora, dessa igreja terão. Basta olhar as denominações e campanhas e cultos, isso, aquilo, outro. Nesses moldes. Cultos especiais para lá, cultos especiais para cá, confraternização para cá, encontro de pastores para lá, reuniões de jovens para cá, reunião de jovens para lá, e aquele movimento, e aquele agito. E eu pergunto, tem palavra ungida? Não, mas o ungido está lá, porque os ungidos estão lá, vão se encontrar lá. E ilumina de uma extremidade a outra da palavra. Obedecem à palavra, têm ordem e decência da palavra. Então tu já sabe se o ungido está lá. Olha que o profeta fala o seguinte, na mensagem Homem Chamado por Deus, que eu quero concluir com isso aqui, esse assunto, já falamos sobre avivamento e tudo mais, ordem e decência, para trazer o Espírito de Deus, que antes de ter o verdadeiro avivamento, Deus tem que ter o homem certo. Por isso que eu falei no começo, o ungido verdadeiro traz o avivamento. O falso ungido traz movimento. Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o batismo do Espírito Santo. A palavra não está lá. Então é só apenas movimento, 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 movimento. Vamos ver o que o profeta fala? Mensagem Homem Chamado de Deus, páginas 5 e 6, porque não tem parágrafo, tá? Tradução à voz de Deus. E assim nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que ele tenha um homem em condição para tomar isto. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos o homem chamado por Deus. Homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé, que Deus tenha educado na escola do seu treinamento rigoroso. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo. Homem que tenha a presença de Deus e conheça seu poder e conheça sua onipotência. Desculpa, irmãos, conheça seu poder de cura. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem treinado pela palavra, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Então, irmãos, como eu falei, para ter o verdadeiro avivamento, tem que ter o homem certo. E as pessoas têm que clamar pelo homem certo. E quando o homem certo vem e começa a trazer a palavra, começa a colocar as coisas em ordem, desde a base até em cima, as pessoas não querem. Então elas vão para os grandes agitos, para os grandes movimentos, achando que lá estão os verdadeiros ungidos fazendo o verdadeiro avivamento, quando na verdade é só movimento. Porque avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento. Avivamento não é movimento. Lembra? É o subpelo. Na mensagem O Grande Avivamento Vindouro e o Derramamento do Espírito Santo, é a última mensagem que eu uso. Parágrafo 68, 71 e 72. Diz assim. Agora, já vimos que os grandes avivamentos, como eles pensam, não vai acontecer. Mas o grande avivamento, então, dessa mensagem que o profeta fala, que todo mundo vai saltar de alegria e aquela coisa toda, aquelas multidão. Pois é, só que isso é para os judeus e não para a noiva. Porque a noiva é um avivamento, é os eleitos em cada grupo, é o subpelo. Esse avivamento misto, aquele coletivo que eles estão pregando, estão esperando, isso é para o judeu. É isso que ele fala aqui. Ó. Mas não teria que ter um avivamento da noiva? Teve. E tu não viu. Será que é isso mesmo? Parágrafo 63. Agora, Deus trata com os gentios para uma noiva. Um aqui e outro ali, tá vendo? É um avivamento aqui, é um avivamento dos eleitos dentro dos grupos. Mas ele trata com os judeus como uma nação. Não como um indivíduo, mas como uma nação. Ele está sempre... Esta tem sido a nação escolhida por Deus. Deus os escolheu como nação, missionários. Olha que lindo isso aqui. Ó. Eu devia ter destacado aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Isso aqui eu preciso fazer isso aqui. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu voltar para cá, tá? Opa, eu tirei fora. Deixa eu botar minha foto aqui, meu vídeo aqui. E eu vou mexer aqui um pouquinho. Porque isso aqui é muito importante, irmãos. Vou destacar bem aqui para vocês verem. Agora sim. Ó, em roxo aqui, irmãos. Ó.
Como nação. Missionários vão entrar em Jerusalém e coisas quando Israel for salvo. Como é que é? Missionários vão entrar em Israel? Será que está se referindo a Moisés e Elias? Missionários vão entrar lá. Para quê? Para pregar a palavra. O que missionários vai? Levam o evangelho, como se fossem os evangelistas, estabelecem coisas. Missionários vão entrar em Israel. Uma nação, a Bíblia diz, nascerá num só dia. Olha que grande avivamento, irmãos. Isto é certo, então Israel aceitará Cristo de 3 pontos, apenas 3 pontos, como uma nação, não como indivíduo. Mas observe agora o que ele diz, vamos tomar isto, observe isto claramente. Quando vires a figueira começar a brotar novamente e todas as demais árvores soltando seus brotos, agora tudo que está tendo um reavivamento, ou acabaram de ter um reavivamento, os judeus estão de volta em sua pátria como uma nação, com sua própria bandeira, tremulando seu próprio governo. Sua própria moeda, eles são uma nação pela primeira vez há cerca de 1.800 anos atrás, e mais do que isso, cerca de 2.200 anos atrás, Israel é uma nação agora. A bandeira é mais antiga do mundo, a estrela de Davi de 6 pontos, tremulando novamente pela primeira vez em 2.200 anos. E Jesus disse, quando ele começar a soltar seus renovos, o tempo está às portas. Israel falando aos judeus, agora, observe. Ele disse que quando todas as árvores, outras árvores, começarem a soltar, a Igreja Católica Romana teve a sua maior varredura que já tiveram. A Igreja Protestante tem tido o maior reavivamento que eles tiveram. Billy Graham, Jack Schuller, os pentecostais têm tido o maior reavivamento que eles já tiveram. Oral Roberts, Tommy Hicks e o restante deles, grandes homens, um reavivamento. Chegamos ao fim. Vocês viram ele dizendo? Esse avivamento coletivo é para Israel, não é para a noiva. A noiva é pequenos eleitos em cada grupo, em cada canto. O grande avivamento da noiva é tão simples e humilde, mas aos olhos de Deus é grande, porque são esses poucos que vão tomar toda a palavra e vão se avivar. São esses poucos que nasceram de novo, que têm o batismo do Espírito Santo. As grandes massas vão através dos movimentos dos falsos ungidos. Às vezes não são nem ruins, tá? Só que eles não têm a unção do batismo do Espírito Santo. Eles nunca nasceram de novo. Tá conseguindo ver a diferença? É isso que eu queria trazer para ti. O avivamento da noiva é pequeno. O avivamento da igreja é grande. Como o avivamento dos judeus que estão esperando vai acontecer lá para os judeus lá. Nascerá uma nação num só dia, quando missionários entrarão lá e salvarão Israel. Estão esperando aí, então tu não acredita nisso. Se eles falarem isso, tu já está vendo que o profeta é mentira. Aí tu quer seguir um mentiroso em cima do púlpito, vai em frente, siga. Eu não. Eu estou aqui tentando te mostrar a verdade. Tá? Se tu está esperando um grande avivamento, um avivamento grande, coletivo de igrejas pulando para lá e para cá, isso não é verdade, viu? O profeta falou aqui, ó, pequenos só para puxar o eleito que vai ter aqui, Deus está fazendo, só para manter o eleito vivo. Mas é contigo. Então, irmãos, medita sobre isso, é o que eu quis trazer para vocês, tá? Consegui chegar aqui ao final, eu sei que demorou um pouquinho, mas eu não quis fazer, não fazer em 2 partes. Então, queremos trazer a presença do Espírito Santo, queremos um avivamento, temos que ter a palavra. Queremos a palavra? Temos que ter o homem de Deus. A questão é, se nós queremos, vamos fazer o que a palavra disse ou não vamos fazer? Vamos obedecer? Aí trazemos a presença de Deus. E quando a presença de Deus está ali, então porque ali está um verdadeiro ungido de Deus para trazer a palavra, aí temos um verdadeiro avivamento. Não talvez muitos gritos e muitos pulos, mas nossos corações estão queimando pela palavra, vivificando em obedecer. Vivificando para obedecer e para seguir em frente. A escolha é nossa. Ou obedecemos e somos avivados, ou não obedecemos e somos movimentados. E eu termino falando isso mais uma vez. Avivamento não é movimento. Avivamento sem o Espírito Santo é apenas movimento. É agito das massas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Poderoso Pai, Senhor Jesus, te dou graças por tudo em nome de Jesus Cristo, pela tua santa palavra. Eu consegui terminar aqui, Pai. Muito obrigado por tudo. Não sei porque o Senhor não permitiu das outras 3 vezes, mas agora o Senhor permitiu. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem possa cair no coração do eleito, Pai. E como aquela fonte escondida que Elias bebeu, Pai. Que as pessoas possam se nutrir disso e elas possam se revigorar e seguirem adiante, Pai. Dá-nos o verdadeiro avivamento, Pai. Causa-nos um verdadeiro reavivamento naqueles que já estão fracos da fé, Pai. Mas que nasceram de novo, Pai.
que receberam o teu Santo Espírito. Batiza com o teu Espírito Santo aqueles que não foram batizados. E ajuda-nos, Pai. Ajuda a nossa igreja também, o pastor Márcio ali. A sabedoria e entendimento a ele. Dá o Espírito Santo a ele, Pai. Que todos possam estar nesse mesmo espírito, mesmo intuito, de trazer teu Espírito Santo à igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, para honra e glória teu santo nome, Jesus amado. Amém. Amém. Vão em paz, tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe. Amém. Tem que ter muito cuidado com certas pessoas que hoje aparecem nas igrejas. Só tem a cara de santo, é lobo devorador, com a pele de ovelha. Quando tem oportunidade, quer pregar, quer cantar e fazer o movimento. Manda o povo se abraçar, manda até o povo pular e diz que é avivamento. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Ele não dá glória a Deus quando alguém está pregando, porque ele é o tal. Quer pregar 1h30, quer mostrar que é bom de Bíblia, mas não é espiritual. Se o seu nome está na mídia, quando a igreja lhe convida, é alto o seu cachê. E só chega às 8h30, quando a igreja está cheia, que é pra todo mundo ver. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Tem aquele pregador que não prega salvação, é só prosperidade. Não combate o pecado que tem sempre assolado, nem é contra a vaidade. Dando chave, dando carro, dando casa, apartamento, é uma coisa animada. Mas aquilo é só na hora, depois ele vai embora e ninguém recebe nada. Isso é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Os pastores de igreja que são homens de Deus devem ter muito cuidado pra não convidar alguém pensando que é uma bênção, mas é um atrapalhado. Ainda tem gente fiel na presença de Jesus, anda com sinceridade, que não tem fogo de palha, mas tem vida no altar e só fala a verdade. Isto é inovação que não leva a nada não, nem transmite alegria. Pode ver que é emoção e também faz mais barulho do que lata vazia. Diz que é um missionário, na verdade é andarilho que na obra atrapalha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha. Fica correndo no púlpito, diz que está cheio de fogo, mas é só fogo de palha.